André-Marie Ampère nasceu em 1775 e faleceu em 1836. Foi um físico, filósofo, cientista e matemático francês que fez importantes contribuições para o estudo do eletromagnetismo. Nasceu em Polemieux, próximo a Lyon, na França em 1775. Foi professor de análise na Escola Politécnica de Paris e no Collège de France. Em 1814 foi eleito membro da Academia de Ciências. Ocupou-se com vários ramos do conhecimento humano, deixando obras de importância, principalmente no domínio da física e da matemática. Partindo das experiências feitas pelo dinamarquês Hans Christian Ørsted sobre o efeito magnético da corrente elétrica, soube estruturar e criar a teoria que possibilitou a construção de um grande número de aparelhos eletromagnéticos. Além disso, descobriu as leis que regem as atrações e repulsões das correntes elétricas entre si. Idealizou o galvanômetro, inventou o primeiro telégrafo elétrico e, em colaboração com Arago, o eletroímã. Em sua homenagem, foi dado o nome de ampere, tendo como símbolo a letra A, que é a unidade de medida da intensidade de corrente elétrica. André-Marie Ampère morreu em 10 de junho de 1836, em Marsella, França, aos 52 anos de idade, e está enterrado no cemitério de Montmartre, Paris. Alessandro Giuseppe Antônio Anastasio Volta nasceu em 18 de fevereiro de 1745 e faleceu em 5 de março de 1827. Foi um químico, físico e pioneiro da eletricidade e da potência, creditado como o inventor da pilha voltaica e o descobridor do metano. Ele inventou a pilha voltaica em 1799 e relatou os resultados de suas experiências em 1800, em uma carta de 2 partes para o presidente da Royal Society. Com essa invenção, Volta provou que a eletricidade poderia ser gerada quimicamente, e derrubou a teoria predominante de que a eletricidade era gerada apenas pelos seres vivos. A invenção de Volta provocou uma grande quantidade de excitação científica e levou outros a conduzir experimentos semelhantes que eventualmente levaram ao desenvolvimento do campo da eletroquímica. Volta recebeu várias honrarias durante sua vida, mas a maior honra que Alessandro Volta recebeu foi de seus amigos e colegas cientistas, quando da definição de unidade de força eletromotriz. Esta unidade recebe o nome de volt. Seu símbolo é V. O volt equivale à diferença de potencial entre dois pontos de um condutor percorrido por uma corrente de 1 ampere, a potência dissipada de 1 watt. Georg Simon nasceu em 1787 e faleceu em 1854 na Bavária, Alemanha. Trabalhava como professor secundário de matemática no Colégio dos Jesuítas, em Colônia, mas desejava lecionar na universidade. Para tanto, foi-lhe exigido como prova de admissão que realizasse um trabalho de pesquisa inédito. Optou por fazer experiências com a eletricidade, e para isso construiu seu próprio equipamento, incluindo os fios. Experimentando diferentes espessuras e comprimentos de fios, acabou descobrindo relações matemáticas extremamente simples, envolvendo essas dimensões e as grandezas elétricas. Inicialmente, verificou que a intensidade da corrente era diretamente proporcional à área da seção do fio, e inversamente proporcional a seu comprimento. Com isso, pôde definir um novo conceito, o de resistência elétrica. Este seu trabalho não recebeu o merecido reconhecimento na sua época, tendo a famosa Lei de Ohm permanecido desconhecida até 1841, quando de fato recebeu a medalha Copley da Royal Society. O Ohm é representado pelo símbolo ômega, letra grega ômega, e é conceituado como a resistência elétrica existente entre dois pontos de um fio condutor, isto é, a relação de tensão que é medida em volts, e uma corrente que é medida em amperes. Essa medida ocorre tanto em elementos condutores como isolantes. James Watt nasceu em Greenock, na Escócia em 1736, e faleceu em Hatfield Hall, Inglaterra, em 1819. Foi um engenheiro mecânico e filho de um próspero construtor naval e fabricante de instrumentos náuticos. Aprendeu a maior parte de seus conhecimentos na oficina do pai, onde iniciou trabalhando e fazendo instrumentos matemáticos, mas seu maior interesse era a máquina a vapor. Com 18 anos, ao decidir seguir a carreira de fabricante de instrumentos científicos, foi para Londres como aprendiz de mecânica especializado na construção de instrumentos, mas em menos de um ano retornou à Escócia por motivos de saúde.
Em 1757 mudou-se para Glasgow, na época um grande centro industrial, quando foi contratado como reparador e fabricante de instrumentos matemáticos no laboratório da Universidade de Glasgow, onde começou a desenvolver diversos trabalhos técnicos e científicos. Entre 1776 e 1781, James Watt viajou pelo Reino Unido instalando suas máquinas em diversas fábricas. Em pouco tempo, a máquina a vapor aperfeiçoada por Watt foi adotada em minas, fábricas de fiação, de tecelagem e de papel, moinhos e alguns meios de transporte. Em 1785 tornou-se membro da Royal Society de Edimburgo e de Londres. Foi mundialmente reconhecido e em sua homenagem seu nome foi dado à unidade de potência de energia, Watt. O watt pode ser definido na eletrônica como a taxa na qual o trabalho é realizado quando uma corrente de 1 ampere flui através de uma rede que possui uma diferença de potencial elétrico de 1 volt. Heinrich Rudolf Hertz nasceu em Hamburgo, em 22 de fevereiro de 1857, e faleceu na cidade de Bonn, em 1º de janeiro de 1894. Foi um físico alemão. Hertz demonstrou a existência da radiação eletromagnética, criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. Em sua homenagem à unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades é denominada Hertz, abreviada como Hz. Hertz pôs em evidência em 1888 a existência das ondas eletromagnéticas imaginadas por James Maxwell em 1873. Frequentou uma faculdade de engenharia durante 2 anos. No entanto, a sua vontade de levar à frente a investigação científica optou pela física, tendo ingressado na Universidade Humboldt de Berlim em 1878. Obteve em 1880, num trabalho proposto por Hermann von Helmholtz, seu professor, intitulado Sobre a energia cinética da eletricidade, um resultado excepcional, dada a pesquisa original que efetuara. Torna-se, nesse mesmo ano, assistente de von Helmholtz, ocupação durante a qual estuda a elasticidade dos gases e a propagação de descargas elétricas através deles. 3 anos mais tarde, torna-se professor na Universidade de Kiel, onde inicia investigações sobre a eletrodinâmica de Maxwell, a qual se opunha à eletrodinâmica mecanicista e a anteriores teorias sobre a natureza da ação à distância. A partir de 1883, ano da sua mudança para Kiel, descobre a produção e propagação das ondas eletromagnéticas, bem como formas de controlar a frequência das ondas produzidas. Todas essas experiências permitiram-lhe demonstrar a existência de radiação eletromagnética, tal como previsto teoricamente por Maxwell. A respeito das propriedades das ondas eletromagnéticas, que Heinrich Rudolf Hertz passa a estudar, descobriu que a sua velocidade de propagação é igual à velocidade da luz no vácuo, que tem comportamento semelhante ao da luz, e que oscilam num plano que contém a direção de propagação. Demonstrou também a refração, a reflexão e a polarização das ondas. Em 1888, apresentou os resultados das suas experiências à comunidade científica, os quais obtiveram o sucesso merecido. Podemos definir o Hertz como a unidade usada para medir a frequência de ondas e vibrações. Michael Faraday nasceu em Nevington Boots, Londres, Inglaterra, no dia 22 de setembro de 1791, e faleceu em Hampton Court, Inglaterra, no dia 25 de agosto de 1867. Foi um físico e químico inglês. Em 29 de agosto de 1831 descobriu a indução eletromagnética. Foi o pai do motor elétrico e do gerador elétrico. É de sua autoria os termos técnicos usados na eletrólise como eletrodo, eletrólito e íon. Dentre os muitos experimentos bem-sucedidos em sua carreira, destacamos: em 1834, reexaminando os trabalhos de Alessandro Volta sobre os fenômenos eletroquímicos, Faraday procedeu a uma série de experiências e mostrou que uma transformação química pode ser causada pela passagem de eletricidade por meio de soluções aquosas de compostos químicos, o que resultou no estabelecimento das leis da eletrólise, ou leis de Faraday. A primeira lei da eletrólise diz que a massa de substância decomposta pela eletrólise é proporcional à quantidade de eletricidade que atravessa o eletrólito. A segunda diz que as massas de diferentes substâncias libertadas pela mesma quantidade de eletricidade são proporcionais aos respectivos equivalentes grama. Denominou-se Faraday
a quantidade de eletricidade necessária para libertar um equivalente grama de qualquer substância. Os notáveis trabalhos e descobertas de Faraday consagraram-no como o mais ilustre representante da física experimental do século XIX. Um farad corresponde à capacidade de armazenamento de energia elétrica de um capacitor, entre cujas placas exista uma diferença de potencial elétrico, tensão, de 1 volt, quando está carregado de uma quantidade de eletricidade igual a 1 coulomb.